cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre as novas diretrizes para o jornalismo nas universidades e faculdades do Brasil. As mudanças já começaram em setembro do ano passado e os cursos têm 2 anos para se adequarem às novas normas. Entre as mudanças está a carga horária, que passa de 2.700 horas para 3.000 horas. Tudo isso para melhorar o diálogo entre a universidade e o mercado de trabalho, que vem sofrendo constantes modificações por conta das novas tecnologias. Com todas essas mudanças, o jornalista se prepara para trabalhar não apenas nas redações, mas em outras frentes que vão se abrindo. Exemplo disso são as páginas que estão na internet, com informações jornalísticas e entretenimento. E uma das responsáveis pelas essas mudanças no cursos de jornalismo, ou que fez a discussão, foi a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, Intercom. E é por isso que o nosso convidado de hoje é o presidente da Intercom, Antônio Hohlfeld. Antônio, primeiramente, obrigado por vir ao Cidadania em Debate. E vou começar aqui te perguntando o seguinte: como fica o curso de jornalismo com essas novas diretrizes, na tua opinião? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e, sobretudo, saudar a universidade, porque a FURB, na verdade, está iniciando o curso de jornalismo. Eu acho que não só em Santa Catarina, mas provavelmente em todo o Brasil, vai ser o primeiro curso de jornalismo criado a partir das novas diretrizes curriculares. Então, isso é interessante e a minha participação aqui junto com o professor José Marques de Mello, que é o criador da Intercom, que foi o presidente da comissão nomeada pelo MEC, para discutir, para encaminhar essas novas diretrizes, nós justamente aceitamos esse convite de estar aqui presente para, enfim, até em respeito, em festejo, em relação a esse primeiro curso que começa as atividades. Na verdade, as várias faculdades de comunicação, os vários cursos, vinham, de uma certa maneira, tentando perseguir mudanças que vêm ocorrendo na sociedade, vêm ocorrendo, enfim, no contexto da comunicação social, sobretudo com o surgimento de novas tecnologias, que abrem, inclusive, esses debates, às vezes meio esdrúxulos, de se o jornalismo vai continuar ou não vai continuar, se a possibilidade da interatividade, do chamado jornalismo cidadão, se isso vai acabar com a figura do profissional, enfim. Também as empresas começam a ter maiores exigências em relação aos profissionais. Você não pode apenas saber escrever bem ou ser um sujeito atilado no sentido de fazer a busca da informação para transformar numa notícia, mas você tem que também dominar tecnologias, quer dizer, cada vez mais, com equipamentos novos, um mesmo profissional desempenha várias funções, realiza várias ações, Nos Estados Unidos, já há alguns anos atrás, você lança, ao invés de 4 ou 5 pessoas numa equipe, por exemplo, de televisão, você tem no máximo 2, e olha lá, às vezes uma. O jornalista é o motorista do carro, ele usa eventualmente um capacete ou enfim, um equipamento que já tem a iluminação, se for num espaço fechado, ele vai fazer a sua entrevista, ele já está com o microfone portátil, enfim, ele vai fazer tudo. Faz tudo, Dispensa o resto tudo. Eu, de anos atrás, tive a oportunidade de ser, inclusive, perito da Justiça do Trabalho, a convite do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, e participei muitas vezes de discussões surgidas a partir desses novos contextos. Por exemplo, nas empresas de rádio ou de televisão, o sujeito que estava no aquário, que fazia a edição do programa, que controlava a mesa, que largava a publicidade, que tocava o disco, coisa parecida, era uma pessoa e o locutor era outra. Hoje, praticamente, é uma única função, O locutor já faz esse serviço todo, até porque já está tudo embutido
no computador. Como nas redações de jornal também, que antes tinha a figura do diagramador, do revisor. Sim, hoje você abre, está a tua página ali no computador, vai você diagramar, vai preencher e vai botar, que gera alguns problemas, mas em todo caso, você vai fazer isso sozinho, né? Eu venho desse tempo de redação de jornal, você ainda paginava, não era nem diagramava, você paginava. Você chegava à meia-noite, quando a gente ia para a oficina, aí que a gente ia decidir o desenho da página, e decidia no olho, né? Ou na televisão, quer dizer, hoje você tem a edição, por exemplo, ela não está mais separada de outros procedimentos na geração de um programa. Tudo isso gera o que, digamos assim, nas legislações antigas significaria um acúmulo de funções. Né? É óbvio que o profissional, quando sai da empresa, ele acaba movendo o processo e cabe à Justiça do Trabalho fazer essas decisões. Eu sempre procurei exatamente enfatizar que havia direitos a serem pagos ao profissional, mas, ao mesmo tempo, esses direitos não podiam simplesmente multiplicar ganhos. Porque, na verdade, essa agregação de ganhos, né, ou de atividades, ela não duplicava. Ela, na verdade, você não tinha mais como impedir de acontecer isso. Mesmo que uma empresa não quisesse fazer, o equipamento novo que ela adquire já vem programado como tal, portanto, ela tem que aderir ao processo. Né? Eu sempre digo para os meus alunos na faculdade que muito das práticas do jornalismo, elas não tiveram nada a ver com a nossa profissão. Elas tiveram a ver com tecnologias que foram surgindo e que, de uma certa maneira, ditaram para nós algumas necessidades. Por exemplo, a velha história do lead, né? Da cabeça da notícia, a resposta imediata daquelas perguntas básicas. Quem é o agente do acontecimento? O que é o acontecimento? Onde? Quando ele aconteceu? Isso, na verdade, não foi uma discussão jornalística. Isso foi exatamente o lançamento, né, da possibilidade das agências utilizarem o telégrafo e depois mais adiante o telefone, essas linhas serem precárias, caírem logo, né? Você perdia a ligação toda hora, então você sintetizava de cara, no primeiro minuto, aquelas informações básicas, se a linha caísse, o essencial estava transmitido para o teu jornal, para a tua emissora de rádio, coisa parecida. Isso virou depois uma regra de redação de jornalismo, trabalho com a pirâmide invertida, que faz parte hoje de uma discussão constante na teoria do jornalismo, mas que, na verdade, não nasceu no âmbito do jornalismo, nasceu uma necessidade numa questão técnica, técnica, pura e simplesmente isso. Né? Essas coisas depois vão sendo gradualmente assimiladas, mantidas, desenvolvidas, aprofundadas, testadas, mas elas não são regras jornalísticas estrito sensu. Né? Diferente, por exemplo, se você pensar a questão ética, a questão, por exemplo, de ouvir várias fontes, a questão de passar duas versões do fato. Isso tem mais a ver com o jornalismo. Mas, enfim... Que foi discutido na escola, inclusive, né? Que a gente discute na escola e que eu, particularmente, de uma certa maneira, estreei, depois de acabado o meu doutorado, escrevendo justamente, eu acho que a minha primeira participação em algum congresso, que foi na Compós, que ocorreu lá em Porto Alegre, aliás, foi exatamente discutindo a questão da objetividade. Né? E mostrando enquanto que a objetividade, você tem que perseguir permanentemente a objetividade, mas ela é, ao mesmo tempo, um objetivo nunca alcançado. E eu usei a metáfora da linha do horizonte. Né? Você tem que se guiar pela linha do horizonte, você tem que correr para a linha do horizonte. Mas você nunca chega lá. Sim. Quer dizer, quando você se mexe, o horizonte se mexe junto. Mas se você abandonar isso, você vai ter um mau desempenho do jornalismo. Para fazer essa discussão, eu tive uma ideia muito prática. Eu peguei todos os livros, os manuais básicos de jornalismo que circulam nos nossos cursos, peguei os manuais de redação dos jornais e depois peguei alguns depoimentos de jornalistas. Daí, isso sim, eu fui buscar, conversando com jornalistas mais velhos, mais experimentados, mais tarimbados. E, na verdade, de um modo geral, você chegava a essa conclusão. Você tem que ter a fidelidade do fato, você tem que abrir, né, todos os lados da questão, dar chance de todo mundo falar, mas realmente a própria matéria-prima, que é aquilo que a gente usa no jornalismo, que é o idioma, a linguagem, ela não é objetiva. Né? Se você trocar uma palavra, né, o MST sempre diz uma ocupação de uma propriedade. A direita adora dizer uma invasão. Né? Você trocou essa palavra de invasão para ocupação, você já mudou todo o tom, né, da informação que você vai transmitir para o teu receptor. Né? Então, estas coisas eu comecei a fazer, e essas discussões, essas são essencialmente jornalistas, mas há outras que realmente elas vieram do exterior e nos obrigaram a nos adaptar. Né? E hoje nós tínhamos isso
na realidade da prática do jornalismo brasileiro. Quer dizer, a entrada de tecnologias, da internet, enfim, todos esses novos equipamentos que são produzidos no exterior, que são adquiridos, né, por nós, eles obrigavam realmente a outros contextos, a outras situações. E os cursos nem sempre estavam adaptados para isso. Quer dizer, há uma necessidade agora de fazer essa adaptação. Quando você coloca, Antônio, né, lá na tua formação, né, essa preocupação de montar um texto e tal, eu queria ver contigo como é possível aproximar isso tudo, né? Manter aquilo que se fez, né, lá atrás, agora com essas novas tecnologias, com essa nova linguagem, né? Bom, eu te confesso que eu tenho curiosidade de ver agora aqui o documento da FURB, que vai orientar o novo curso. Mas eu estou integrado lá na comissão da FAMECOS, da PUC, né, que está discutindo a introdução, a modificação do curso. A universidade decidiu que a partir de março do ano que vem nós já teremos o novo currículo. E eu estou discutindo isso, faço parte dessa comissão com os outros colegas lá do curso. E nós vamos ter uma preocupação tripla, quer dizer, nós vamos enfatizar uma coisa que na prática a FAMECOS já tem há muito tempo, mas que agora vai ter, digamos, uma explicitação. Tem um lado histórico, tem um lado teórico e tem um lado prático. Quer dizer, nós queremos que o aluno da FAMECOS ele tenha plena consciência de que aquelas coisas que você está fazendo hoje, elas têm uma história pretérita, elas não caíram, né, do céu nesse momento. Cada prática que você realiza hoje, ela tem um antecedente. Você tem que estar consciente disso para saber, inclusive, né, e valorizar e às vezes até improvisar dentro de uma regra adotada. Do outro lado, você tem que ter a perspectiva teórica. Por quê? Você tem que saber o que é que você está fazendo. E você tem que ser competente, digamos assim, para transferir um conhecimento de uma prática para uma outra prática, num determinado momento. Nós temos uma experiência muito curiosa na seleção da pós-graduação. Os nossos colegas professores, por exemplo, da publicidade, né, são profissionais de mercado de altíssima qualidade. Quando eles chegaram na seleção do mestrado e doutorado, eles acabavam tendo dificuldade na prova escrita de racionalizar, de raciocinar teoricamente sobre o que eles faziam. Você faz uma campanha extraordinária. Bom, agora me explique isso. Como aí embatucava. Então, um desafio é esse, é você ter aquela inspiração, aquela iluminação de uma prática determinada, brilhante, vai te dar um prêmio, mas depois você tem que parar e tem que ser capaz de refletir teoricamente sobre isso, para fazer correções de rumo, né, ou não. Né? E esse é o segundo ponto que nós estamos preocupados. E o terceiro ponto é, evidentemente, aproximar, né, o nosso aluno do mercado. Nós temos que ter clareza que o profissional que vai sair, né, formado, óbvio que ele quer entrar no mercado. Ele fez um investimento, ele, a família dele, pagou um curso. Ele tem que entrar nesse mercado, ele tem que estar preparado para atuar dentro desse mercado. Aliás, mas ele tem que ter a competência crítica de saber o que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve e o que ele não deve fazer. Aliás, Antônio, no próximo bloco, vamos falar de como inserir esse profissional no mercado com essas propostas. A gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos para continuar nossa conversa aqui a respeito das novas diretrizes para o jornalismo.